o título da pregação, aquilo que nós vamos falar é como gerir expectativas frustradas. Como gerimos expectativas frustradas, algo que todos nós certamente já nos deparamos. E aqui nós entramos numa nova secção de Mateus. Okay? Na secção anterior nós vimos como Mateus descreveu de uma forma mais aberta a identidade de Jesus. Jesus até aqui vem estado a caminhar na Galileia, Jesus vem estado a pregar, vem estado a fazer milagres, sinais, e a partir do momento em que as pessoas não acedem àquilo que Jesus está a querer transmitir, a partir do momento em que as pessoas começam a demonstrar não só incredulidade, mas hostilidade, especialmente nas pessoas dos fariseus, dos líderes religiosos, Jesus então vai se virar mais para os discípulos. E Jesus, virando-se mais para os discípulos, ele vai caminhar com eles e vai ensinar-lhes coisas de uma forma mais particular. E é aí que Jesus começa então a contar as parábolas. Nós normalmente temos as parábolas como histórias bonitas que todas as pessoas gostam de ouvir, só que na verdade Jesus começou a contar parábolas para que o público geral não entendesse aquilo que ele queria dizer, para depois ele explicar em particular aos seus discípulos. Okay? Isto porque vinha crescendo incredulidade, isto vinha crescendo uma rejeição face à pessoa de Jesus, face ao ministério de Jesus. E na secção que nós vimos anteriormente, Mateus começa a descortinar a identidade de Jesus. Vai começando a ficar mais óbvio quem Jesus é, na sua identidade como Messias. E nós vimos como esse percurso culmina com aquele que foi o sermão de há 2 domingos atrás, em que Pedro vai perceber, não por ele próprio, mas porque Deus lhe mostrou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Okay? Então esse é o clímax dessa última secção que nós vimos. Pedro, na verdade, está a confessar: Jesus, tu és o Messias. João Batista teve dúvidas. Os fariseus não queriam ver, recusavam-se a ver. As pessoas da terra de Jesus não queriam ver Jesus como aquele que era mais do que o filho de Maria e de José. Então, todas estas pessoas não quiseram, não conseguiram, por causa da sua consciência, que não queriam ser confrontados em seus pecados, não quiseram aceitar Jesus como sendo o Messias. E aqui neste momento, os discípulos vão reconhecer: Jesus, tu és o Cristo. E quando se diz és o Cristo, tu és o ungido, aquele que nós estávamos à espera. Tu és o Messias. Okay? Então este é o clímax, este é o ponto alto da última secção que nós vimos, e hoje vamos entrar noutra secção. Então a partir de hoje nós vamos ver como Jesus vai mostrar aquilo que ele tinha vindo fazer como Messias. Okay? Antes vimos, ele é o Messias. Agora vamos ver aquilo que ele vem fazer como Messias. E isso vai frustrar as expectativas dos discípulos. Porque, assim como todos os outros judeus, os discípulos igualmente esperavam que o Messias fosse alguém que fosse trazer a paz para Israel, que fosse libertar Israel do domínio dos romanos, que fosse devolver a prosperidade que Israel teve dos tempos de outrora, que o Messias fosse restaurar e purificar a religião e a adoração em Israel. Era esta a expectativa que havia. Mas nesta secção que nós vamos entrar, do capítulo 16 ao capítulo 17, Jesus vai mostrar que ele é um Messias diferente das expectativas que eles tinham. Expectativas inesperadas, mas como muitas vezes acontece, expectativas inesperadas levam a melhores lugares. Okay? E este é o subtema desta nossa secção maior em que vamos entrar. Então Jesus vai desconstruir esta ideia junto dos seus discípulos de uma forma bem direta e vai deixar os discípulos chocados, atordoados, como nós vamos ver hoje. Então, 16, 21. Diz assim: desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao 3º dia. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Vamos orar. Senhor, a tua palavra, noutro lugar, diz que ela é viva, é eficaz, e ela é como uma espada de 2 gumes que penetra no mais profundo do nosso coração, para discernir os nossos pensamentos, as nossas motivações, as nossas intenções. E é isso que queremos que faças connosco agora, através da tua palavra. Faças um raio-x de quem nós somos, para que possas administrar a cura
para aquilo que não está conforme aquilo que tu desejas, Senhor. Então faz isto, tem compaixão de nós, que tu possas me usar neste momento, Senhor, e que tu possas inclinar o coração de cada um de nós para ti, libertando de qualquer distração, de qualquer preocupação, Senhor, para que, mais uma vez, sejamos visitados por ti, por meio da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Então, o versículo começa com a expressão desse momento em diante, ok? E esta expressão é uma de 3 que aparece em Mateus. Desse momento em diante, ou daí em diante, esta expressão aparece 3 vezes. E todas elas mostram uma transição no ministério de Jesus. A primeira vez que ela aparece é no capítulo 4, quando Jesus passa do anonimato para o seu ministério público. Okay? Quando Jesus vai iniciar o seu ministério público, então aparece esta expressão. Desse momento em diante, Jesus começou a pregar. No capítulo 4, versículo 17, diz: daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Okay? E é exatamente depois deste momento que Jesus reúne os seus discípulos, Jesus reúne as pessoas que já o seguiam e ensina então no capítulo 5 o famoso Sermão do Monte. Okay? Então é essa a primeira transição do anonimato de quem Jesus é para o início do seu ministério. A outra vez que aparece é no final do livro, no capítulo 26, no versículo 64, em que Jesus está a ser julgado e ele diz, diante do Sinédrio: digo-vos que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. E as pessoas que o estavam a julgar, o sumo sacerdote que estava lá, o que é que eles fazem nesta altura, se alguém se consegue lembrar? Eles acusam Jesus de blasfémia. Eles acusam Jesus de blasfémia neste momento. E este é o momento da transição, em que aquilo que Jesus tinha vindo a anunciar nos últimos capítulos, de que ele havia vindo para morrer, vai de facto acontecer. Este é o momento em que Jesus vai ser julgado, em que eles vão dizer: ok, Jesus tem que ser morto. E depois entregam Jesus às autoridades romanas. E depois Jesus ressuscita em glória e depois ascende aos céus. Então, 3 momentos de transição. Na passagem de hoje nós temos a transição do ministério público de Jesus na Galileia, onde Jesus tinha estado durante 2 anos, para o ministério mais específico e particular junto dos discípulos. Okay? E o momento em que Jesus começa a fazer a sua caminhada para Jerusalém. É esta a transição para começar o seu percurso da paixão, do sofrimento. Tudo o que ele vai ensinar aos discípulos, agora em particular, eles só vão entender depois de ressuscitar, e tem a ver com a sua morte e com a sua ressurreição. E Jesus diz-lhes então que ele tinha que ir para Jerusalém, que ele deveria de ir para Jerusalém, que era necessário que ele fosse. Se repararem nas vossas versões, podem encontrar uma destas expressões. Era necessário que ele fosse para lá, era necessário que ele sofresse, necessário que ele morresse e que ele ressuscitasse. Então era algo que era incontornável. Não era algo facultativo, não era algo opcional para Jesus, era algo que ele tinha que de facto fazer. Era essa a sua missão como Messias. Jesus mostra aqui o que é que ele como Messias tinha vindo fazer. Então, como eu disse, até aqui Jesus exerceu o seu ministério na Galileia, mas agora chegava a hora de ir para Jerusalém. A cidade que o rei David tornou a capital de Israel, a cidade onde foi construído por Salomão, filho de David, o templo, era a cidade central da vida religiosa de Israel, Jerusalém. E era lá em Jerusalém que Jesus ia então sofrer nas mãos dos líderes religiosos, como ele diz ali, dos escribas e dos principais sacerdotes. E estes 3 grupos, os líderes religiosos, os sacerdotes e os escribas, formavam um tribunal que era o Sinédrio. E eles é que decidiam as coisas concernentes à nação judaica. Certos assuntos depois, obviamente, passavam para os governadores romanos, porque Israel estava sob o domínio romano. Então, os líderes, outras versões dizem os anciãos, eram pessoas respeitadas de Israel. Os sacerdotes eram principalmente saduceus, e há vários grupos religiosos, de líderes religiosos, um deles eram os saduceus, falámos deles na última vez. E os escribas, que eram principalmente fariseus. Então, estes eram os 3 grupos que iriam querer levar avante o seu plano, que já haviam começado de conspirar contra a vida de Jesus. E isso ia acontecer quando Jesus fosse para Jerusalém. Aliás, nós vimos há pouco tempo como Jerusalém mandou uma delegação de fariseus para ir ver quem era este Jesus, de quem eles ouviam falar, de quem eles
percebiam que havia tanta polémica em torno dele e eles vão ter com Jesus a fim de humilhá-lo em público. Okay? Então, estes assuntos relacionados a Jesus já andavam a circular em Jerusalém. E Jesus vai então para Jerusalém e vai ser julgado por eles. E estes 3 grupos iriam entregar Jesus às autoridades romanas a fim de o matarem, e isso de facto vai acontecer. No entanto, Jesus diz logo aos discípulos que ele não ia ficar morto. Ele disse que ressuscitaria ao 3º dia. Ele já tinha dado indícios disso, momentos antes, aos fariseus, de que ele não lhes daria mais nenhum sinal, a não ser o sinal de quê? O sinal de Jonas. Tal como Jonas, que teve 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, assim o Filho do Homem iria também ressuscitar. Então ele já tinha dado esse indício aos fariseus, e certamente os discípulos estavam ao lado e ouviram. E agora os discípulos ouviram isto, mas parece que não ouviram. Eles ficaram bloqueados logo nas primeiras afirmações que Jesus faz, como já vamos ver. Para nós é fácil falar dos discípulos que não prestaram atenção a tudo, dos discípulos que ele disse que ressuscitaria, ele não disse só que ia morrer. Para nós é fácil porque nós estamos deste lado da história. Então, para nós é sempre fácil avaliar as situações quando nós estamos fora delas. Okay? Se estivéssemos na mesma situação, talvez teríamos agido igualzinho aos discípulos ou pior. Agora, todo este discurso de Jesus causou estranheza aos discípulos. E mais uma vez, quem toma a iniciativa da ação e da palavra? Como da outra vez? Pedro. Pedro toma a iniciativa da palavra. Agora, não foi só um tomar da palavra. Foi algo mais assim, característico de Pedro. Foi mais impulsivo. Ele puxou, literalmente a palavra que está lá é de ele puxou Jesus para o lado. Jesus estava a falar, imaginem, eu estou aqui a falar, chega alguém ao pé de mim, com licença toda a gente, e arrasta para o lado. Então ele puxou Jesus e conversa em particular com Jesus. E o que é que faz Pedro? Pedro repreende Jesus. O aluno repreende o mestre, o rabi. E Pedro, e certamente os outros apóstolos, não conseguiam conceber na sua imagem de Messias que o Messias viesse para sofrer, para ser humilhado, para morrer. Isto era totalmente diferente do Messias triunfante que eles esperavam. Então Pedro diz, não. Isso não te vai acontecer. Isso não pode acontecer, Jesus. E Jesus vira-se para Pedro e vai usar palavras fortes. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Qual foi o evento que nós vimos antes? Pedro falou palavras que arrancaram elogios de Jesus. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele, olha Pedro, é sobre ti que eu vou fundar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro ouviu isto de Jesus. E agora Pedro fala esta burrada e leva uma grande repreensão da parte de Jesus. Para trás de mim, Satanás. Jesus diz a Pedro, antes, foi Deus que te revelou. Tu foste usado por Deus. Agora, tu foste usado por Satanás. Porque aquilo que Pedro disse, colocou Jesus sob tentação. Aquilo que Pedro disse poderia desviar Jesus do propósito para o qual ele veio, morrer no lugar de pecadores, destruir o poder da morte e do pecado, esmagar o próprio Satanás. Jesus tinha vindo para isto. Jesus sabia que tinha vindo para isto. Os discípulos não compreendiam, não vislumbravam isso, mas Jesus sabia que tinha vindo para isso. E Satanás já tinha tentado Jesus. Okay? Antes de Jesus iniciar o seu ministério, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. E Mateus descreve então no capítulo 4, 8 a 10, assim: o diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, eu te darei tudo isto se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, vai-te Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Satanás aqui está a oferecer a Jesus um atalho para a glória. Um atalho para a glória que não passasse pelo sofrimento, que não passasse pela cruz. Jesus iria voltar em glória. Aquilo que Jesus veio inaugurar e aquilo que Mateus deixa muito claro, aquilo que João Batista disse que o Messias viria inaugurar, era o reino. Então Satanás coloca exatamente essa proposta diante de Jesus. Tu podes reinar agora sobre toda a terra. Tu podes mandar nisto tudo se simplesmente me adorares. Então Satanás coloca um atalho para Jesus, para evitar a cruz. Foi uma tentação. Foi tentação. E as tentações que vieram sobre Jesus foram tentações reais. Ok? Hebreus vai dizer que ele foi tentado e que em nada ele pecou.
Então foram tentações reais. Se foram tentações reais, foram coisas que, por um lado, era um desejo apetecível de seguir, mas por outro, Jesus sabia aquilo que tinha vindo fazer. Então esta tentação de Jesus se desviar da cruz era algo real para ele. E é tão real que Jesus, momentos antes de ser preso, ele vai ter um momento de oração com Deus em que ele vai dizer a Deus o quê? Se possível, passa de mim este cálice. Ele pede a Deus, se possível, passa de mim este cálice. Então era algo que ele, por um lado, desejava que o cálice, que a cruz fosse afastada dele. Mas depois ele vai complementar e vai dizendo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. A vontade de agradar a Deus, de querer agradar a Deus, era maior do que a vontade de agradar a si mesmo. E deixa-me aqui fazer um parênteses e já colocares uma aplicação. Muitas vezes nós temos estes desejos que são conflituantes e que entram em choque um com o outro. Em que nós temos a tentação que nos surge à frente e o desejo de saciá-la, mas ao mesmo tempo mais profundo há o desejo de agradar a Deus. E esta é a luta entre a velha natureza e a nova natureza, entre o espírito e a carne. Então este desejo surge, e pelo facto do desejo surgir, isso não é pecaminoso. Torna-se pecaminoso quando nós vamos atrás dele e quando nós deixamos que esse desejo maior, esse desejo mais profundo, não conduz às nossas ações. Okay? Voltando. Então, Pedro, ao ouvir aquilo que Jesus diz, ele coloca diante de Jesus a possibilidade do escape do sofrimento. Pedro não queria o Messias que sofresse. E Jesus podia ter seguido o conselho de Pedro. Jesus teria certamente o apoio de Pedro, teria o apoio dos discípulos, só que Jesus estava determinado a seguir o caminho pelo qual ele estava neste momento, no qual ele estava neste momento. E por isso ele repreende Satanás na tentativa de o dissuadir. Então Pedro, mesmo sem ter noção das coisas, acabou por ser uma pedra de tropeço para Jesus, uma armadilha. Jesus acusa-o então de ele não pensar nas coisas de Deus, mas de ele pensar segundo os padrões terrenos, segundo a perspectiva dos homens. Pedro só estava a ver aquilo que é o imediato. Pedro só estava a deixar-se levar pelo aqui e o agora, pelas expectativas, pelos seus desejos naturais, que embora fossem legítimos, estavam longe da perspectiva divina. Pedro não queria que Jesus sofresse, e Pedro também, ele não queria sofrer ao ver aquele homem com quem ele caminhava de uma forma intensa, de uma forma próxima, há 2 anos, a sofrer. Okay? Então Pedro estava apenas a ver aquilo que era o imediato. Estava a agir segundo as suas expectativas. Ele só viu o presente, reagiu em função do presente. Não prestou atenção ao que Jesus disse na frase, que ressuscitaria ao 3º dia. Ele bloqueou no início. E por causa disso, ele agiu impulsivamente e por ter agido impulsivamente tornou-se uma pedra de tropeço para Jesus. Esta passagem é curta, mas embora sendo curta, tendo só 3 versículos, nós podemos encontrar nelas princípios que são profundos e aplicações bem práticas para nós. Então, o primeiro princípio é que os planos de Deus são muitas vezes diferentes dos nossos. Os planos de Deus são muitas vezes diferentes dos nossos. O incidente desta passagem anda em torno do facto de Jesus ter contado aos discípulos que havia vindo não para ser o Messias segundo as expectativas deles, triunfante, político, seguido por multidões, mas para ser humilhado e morto. E uma vez mais fica aqui provado como o coração do homem tantas vezes está muito aquém dos desígnios, dos planos e da vontade de Deus. E nós vemos isso em diferentes momentos ao longo das Escrituras. Um exemplo clássico disso é quando é necessário escolher um rei para substituir o rei Saul em Israel, que o rei Saul estava a desviar-se dos caminhos do Senhor, era preciso um outro rei, e então Deus pede a um profeta, ao profeta Samuel, para ir ter junto de uma família, porque dentro dessa família ele iria escolher aquele que seria o sucessor de Saul. E então ele vai ter com Jessé, Jessé convoca os seus filhos, Jessé tem 8 filhos, e ali naquele momento estão 7 filhos. E Samuel diz, é este, não é? E Deus diz, não. É este, não é? Não. É este, não é? E a lista vai, até que chega ao fim. Não tens mais nenhum filho? Tenho. Vamos mandar chamá-lo. O mais novo, David. E é esse, exatamente, que Deus diz a Samuel que será o rei de Israel. E é nesse contexto dessa passagem que está aquela afirmação conhecida em que Deus diz a Samuel, o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração.
O homem vê o imediato, o homem vê o aqui e agora, o presente, as circunstâncias, as aparências, aquilo que está à frente dos olhos, aquilo que está à flor das emoções, é isso que conta. O plano da ação, por consequência, é baseado nisso. Só que Deus vê mais longe, Deus vê mais profundo, Deus vê mais alto, Deus vê no mais íntimo. Deus tem outros desígnios, outros planos, os quais muitas vezes estão longe dos nossos critérios, estão longe da nossa forma de compreender e de ver a realidade. David também se deparou com isto. A certa altura, ele quis construir o templo para Deus. Porque até então as pessoas adoravam a Deus e todo o sistema religioso era feito no tabernáculo, uma estrutura que era móvel, que foi instituída por Deus desde lá do deserto, quando o povo saiu do Egito. Então tinha que ser uma estrutura móvel para que à medida que eles fossem andando, aquilo fosse desmontado e montado. E agora eles já estavam na terra. Josué tinha introduzido o povo na terra, já tinha havido os vários juízes, já tinha havido o rei Saúl, agora o rei David, e ainda não havia um templo. David olhava para ele mesmo e dizia: eu tenho um palácio lindíssimo, eu tenho conforto, e Deus não tem um lugar onde as pessoas o possam ir adorar. Então Davi quer construir um templo para Deus. Qual é a resposta de Deus? 2 Samuel 7, 9 a 11 diz: estive contigo por onde andaste e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Agora te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Também estabelecerei o meu povo Israel num lugar e ali o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e nunca mais seja oprimido pelos perversos, como antes, como no tempo em que constituí juízos sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que Ele te edificará uma casa. Os planos de Deus eram diferentes de David, e Deus aqui nesta conversa que está a ter com David vai dizer: é o teu filho que vai edificar-me uma casa. Não vais ser tu. Não vais ser tu. Expectativa frustrada. Paulo colocou muito bem quando escreveu: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou o seu conselheiro? Romanos 11. Então a mente humana é muito finita, é limitada, e além de ser finita e limitada, a mente humana está sujeita ao pecado, está escrava de desejos, de vontades egoístas que só olham para a satisfação imediata daquilo que são as suas expectativas. Está presa a emoções que se permite muitas vezes ser dominada por essas emoções. E cai rapidamente em raciocínios falhos, em raciocínios ilógicos. Já a mente de Deus é pura, é perfeita, é cheia de bondade, é amorosa, é santa. Foi a mente de Deus que criou tudo o que existe. Toda a criação com toda a sua complexidade biológica, física, tudo isso foi Deus que criou a partir do nada. A mente humana é completamente além daquilo que nós conseguimos conceber. E Ele não só criou, como Ele sustenta todas as coisas. E não só sustenta todas as coisas, que faz com que todas as coisas que existem se coordenem para a concretização completa, perfeita dos seus planos. E é por isso que Isaías diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E isto é algo que nós devemos ter em mente para a nossa vida. Vai nos livrar de muita chatice, vai nos livrar de muito sofrimento, se tivermos esta verdade bem cravada nos nossos olhos. Haverão sempre situações que vão surgir no nosso dia a dia que nós não compreendemos. Pedro não compreendeu as palavras de Jesus. E muitas vezes não vamos compreender aquilo que está acontecendo na nossa vida. Seja pela positiva, coisas que nos surpreendem, que não esperávamos, seja pela negativa. Quantas vezes Deus não nos surpreende com coisas positivas, além daquilo que nós esperávamos? Coisas que parece que nos caem no colo, coisas que não fomos atrás delas e elas vieram até nós. Soluções que vieram dos lugares mais inesperados. Muitas vezes Deus nos surpreende de uma forma fantástica, positiva. Mas quantas vezes também não somos surpreendidos de forma inesperada por problemas, por doença, por desemprego, problemas na família, problemas no casamento, situações que também elas de repente nos caem do colo. Não fomos atrás delas, não cometemos nenhum erro que justificasse que elas aparecessem, não são consequência das nossas ações, elas aparecem à nossa frente.
Ou então tínhamos expectativas, grandes expectativas em relação a uma determinada coisa, a um projeto que tínhamos, a um ideal de vida, de família, de qualquer coisa, um ideal que trazíamos há algum tempo, planos que julgávamos estarem a correr e a andar lindamente, mas de repente tudo sai ao contrário. Quantas vezes isso já não aconteceu? Deus não pensa como nós. E é isto que temos que trazer para nós. Deus não tem os mesmos planos, Deus não tem os mesmos ideais, os mesmos projetos que tu e eu. E quanto mais depressa tivermos esta verdade imprimida em nossos corações, melhor nós vamos lidar com os supostos contratempos, porque para Deus não há contratempos. São peças de um puzzle maior que Deus está a construir e nós não conseguimos ver o puzzle todo. Começamos a montar o puzzle, e eu sei que há fãs de puzzle aqui, e no início é tudo uma confusão. Mas no final, quando olhamos para um puzzle de 5.000 peças, acabado, uau! E vemos o puzzle. Nós não vemos o puzzle que Deus está a fazer na nossa vida. Segundo princípio, quando as coisas não correm como esperávamos, ficamos ansiosos, somos impulsivos, achamos que temos de dizer a Deus como se fazem as coisas e transformamos em armadilhas para quem está à nossa volta. Okay, o segundo princípio é muito grande, mas vou repeti-lo. Quando as coisas não correm como esperávamos, ficamos ansiosos, somos impulsivos, achamos que temos de dizer a Deus como as coisas devem funcionar e transformamos em armadilhas para quem está à nossa volta. Foi isso que aconteceu com Pedro. Tudo começou a desabar de repente à frente de Pedro. Lembrem-se, ele estava a caminhar com Jesus. A expectativa é de que ele era o Messias. Mas parecia que tudo estava a ir pelo ralo para Pedro. E Pedro não podia aceitar isso. E por isso Pedro fica ansioso dentro disso. Não, calma aí. E fruto dessa ansiedade, ele então tem um impulso. E nesse impulso, ele coloca-se como uma tentação para Jesus. Isto é o que acontece quando se está diante do sofrimento e não se consegue gerir o sofrimento. Isto é quando se está diante de expectativas frustradas e não se conseguem gerir expectativas frustradas. Quando o sofrimento chega, experimenta-se um sentimento de expectativa contrariada. A pessoa fica ansiosa porque perde o controle da situação. Gostava que a coisa estivesse naqueles moldes, mas não está. A pessoa fica ansiosa porque não tem controle. E ao ver tudo a ruir à frente, qual é a tendência natural quando se vê que a coisa está a sair do controle? Tomar iniciativa para fazer alguma coisa. E normalmente é de forma impulsiva. Só que tudo aquilo que nasce do impulso, normalmente, não corre bem. E há um sentimento de quando as coisas correm mal nesse sentido, de desadequação, de incapacidade, de impotência, de desalinhamento com Deus. E isto vai gerar ainda mais ansiedade, vai gerar irritabilidade, angústia e o disparate de querer dizer-se a Deus de como é que Ele deveria ser Deus, de como é que Ele deveria de governar as coisas, de como é que as coisas na minha vida deviam de funcionar. E a pessoa vai se deixar levar por uma avalanche de emoções, impaciência, ansiedade, ira, e vai acabar por fazer e por dizer coisas que vão colocar os outros em tentação também, levando os outros a ira, levando os outros a ficarem angustiados, amargurados e outras coisas que podem chegar. Abraão foi impulsivo várias vezes porque quis resolver os seus problemas da sua forma. Por 2 vezes ele chegou perto de povoações e ele sabia que a sua mulher era bonita, como todo homem deve saber que a sua mulher é bonita. Ele chegou lá e teve medo que o matassem para quererem ficar com a sua esposa. E então o que é que ele faz? Ele vai mentir e vai dizer, não, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. É minha irmã. E ele fez isso por 2 vezes. Numa das vezes, Sara, a esposa dele, foi tomada como mulher pelo líder desse povo. Ou seja, essa ação impulsiva de Abraão fez com que Sara pecasse e fez com que o líder desse povo também pecasse. Okay? O medo gerou impulsividade, a impulsividade gerou com que os outros caíssem em tentação. Outra atitude impulsiva de Abraão. Deus tinha-lhe prometido um filho. O filho não chegava, os anos passavam e nada de filho. Então Abraão decide concretizar os planos de Deus por ele próprio, à sua maneira. E ele então deita-se com Agar, a serva da sua mulher, e tem um filho, Ismael. E as consequências ficaram. Agar e Ismael foram expulsos por Sara, por Abraão, para o deserto e quase morreram. Então essa atitude impulsiva de Abraão teve várias consequências. Porque de facto é complicado nós vermos as nossas expectativas serem frustradas.
Mas é aí que se revela a maturidade de alguém. A nossa maturidade será revelada na forma como nós lidamos com frustrações. Pedro foi imaturo, Abraão foi imaturo e muitas vezes nós somos imaturos também. Muitas vezes deixamos-nos levar por uma cadeia de reações. Face às tais coisas que nos apanham desprevenidos, que rompem a nossa felicidade, que saem dos nossos planos, que interrompem a nossa tranquilidade e projetos, nós permitimos que a ansiedade se instale. E fruto da ansiedade, a impulsividade e tudo mais. É exatamente porque queremos ter as coisas no controle. E então agimos impulsivamente. É exatamente fruto dessas decisões e atitudes impulsivas que muitas vezes vêm as coisas das quais mais nos arrependemos. É ou não é? É muitas vezes fruto desses momentos de descontrole em que percebemos que a coisa devia ser diferente do que ela é, que nós tomamos atitudes impulsivas e mais tarde arrependemos profundamente por termos dito o que dissemos ou por ter feito o que fizemos. E olhamos para trás e dizemos, puxa, eu devia ter feito de outra forma. A nossa ira pode levar outros a ficarem igualmente irados. A coisa sai do controle, nós explodimos de ira porque a coisa sai do nosso controle. Porque as coisas são diferentes daquilo que nós gostaríamos que fossem. E nós explodimos de ira. E muitas vezes quando explodimos de ira, o que é que acontece à volta? Há mais explosões de ira. Se a pessoa não for madura para receber aquilo e para se distanciar naquele momento porque sabe que não vai ser benéfico reagir, vai também cair em pecado, vai também explodir de ira. Poderemos escolher atalhos incorretos para resolver uma situação financeira. Só que esses atalhos muitas vezes podem comprometer a nossa família, como entrar em dívidas. Poderíamos querer maldizer alguém a fim de não ficarmos mal vistos por uma coisa que fizemos de mal e queremos corrigir essa coisa e vamos denegrir a imagem do outro a fim de não ficarmos tão mal vistos. Não sei se já viram esse filme acontecer em algum lugar. Ou podemos querer ficar tanto com o emprego daquela pessoa que nós vamos mentir e vamos denegrir a imagem do outro candidato, ou queremos ficar com a promoção do outro e vamos desdizer do outro a fim de ficarmos com aquela promoção. Podemos querer ter uma nota alta na escola, como acontece na universidade ou na escola, e temos o nosso colega do lado que estudou tanto e que sabe tudo e querer copiar por ele. Só que muitas vezes nessa atitude impulsiva o professor pode apanhar e muitas vezes quem vai para a forca não é só quem copiou, mas era o bonzinho, o santinho que estava do lado e que não fez nada. E a nossa atitude levou a que o outro também sofresse consequências. Eu poderia dar mais uma série de exemplos. O desespero de não ver as coisas acontecer conforme nós esperávamos leva-nos a atitudes impulsivas. Por exemplo, o que às vezes vê-se acontecer de jovens, rapazes ou raparigas que têm o desejo de casar, que têm o desejo de ter alguém para estar ao seu lado para o resto da sua vida, podem entrar na tentação, ao verem os anos passar e ao verem que não têm ninguém, podem entrar na tentação de arranjarem alguém que não tem Deus como seu Deus, que não vê a vida, não tem uma visão da vida semelhante à sua. E muitas vezes podem entrar em relacionamentos de forma impulsiva e até isso pode acontecer com outros crentes, só para querer resolver a sua situação e entram de cabeça e estragam tudo. Estragam tudo. E depois olham para trás e percebem das asneiras que fizeram. Tudo porque não se sabe gerir a expectativa frustrada, aquilo que não está a acontecer como esperava. Há ainda outro aspecto na nossa vida espiritual que reflete a nossa impulsividade face à incapacidade de sabermos gerir a frustração. Nós queremos dizer a Deus como é que Ele devia fazer as coisas. E isso reflete muitas vezes em perguntas que nós ouvimos e se calhar dizemos muitas vezes: porquê eu, Senhor? Porquê eu? Porquê é que isso me aconteceu a mim? Porquê é que este familiar meu que teve que adoecer e morrer? Porquê a mim? Porquê é que este desemprego aconteceu-me a mim? Porquê? Porquê agora, Senhor? Neste momento em que eu tenho estas despesas todas com a minha família, tenho responsabilidades, porquê é que chegou agora? Era este o emprego da minha vida. Era esta a pessoa que devia estar comigo para sempre. E eu perdi-a, tu levaste-a. O caminho melhor era este. E quando nós dizemos este tipo de afirmações, que até são afirmações que normalmente, se calhar até dizemos, nós estamos a dizer a Deus que Ele não sabe fazer as coisas, nós estamos a dizer a Deus como é que Ele devia gerir a nossa vida. Nós estamos a fazer o mesmo que Pedro. E nós, quando olhamos para estas histórias das interações entre os discípulos e Jesus, nós muitas vezes olhamos para elas e dizemos: puxa, como é que eles foram capazes de fazer tanta estupidez? Peço
desculpa pela expressão, como é que eles foram capazes de dizer isto e de fazer isto? Mas nós vemos que na nossa vida nós fazemos tantas vezes igual ou pior, com afirmações como estas. Estamos a querer dizer a Deus como é que Ele devia de fazer as coisas. Terceiro princípio, todos estamos sujeitos a não saber gerir a frustração consoante os tesouros do nosso coração. Todos estamos sujeitos a não saber gerir a frustração consoante os tesouros do nosso coração. Este tipo de reações, de frustração, ansiedade, impulsividade, ser pedra de tropeço para quem está à nossa volta, não acontece só a alguns. Em diferentes momentos da vida e consoante as situações, toda a gente vai demonstrar aqui ou ali, mais cedo ou mais tarde, que tem expectativas de estimação, que tem tesouros no coração. Todos estão sujeitos a cair, até o crente mais maduro. Pedro tinha acabado, como nós vimos há pouco, de fazer uma afirmação bombástica sobre a pessoa de Jesus, que Deus lhe revelou. Depois ouviu aquelas palavras de Jesus que todos nós gostaríamos de ouvir. E agora ele é usado por Satanás. Todos estão sujeitos a cair. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso, mais humilde que havia na terra. No entanto, chega um momento da caminhada dele com Israel que, pela murmuração do povo, Moisés faz o quê? Perde a paciência e segue uma ordem de forma diferente daquilo que Deus tinha dito. E Moisés, num impulso de ira, bate na pedra, não era para bater na pedra, e por causa disso, ele já não entra na terra. O homem mais manso e mais humilde do planeta teve uma explosão de ira. Outro exemplo é Elias, profeta de Deus, que viu coisas que todos nós gostaríamos de ver. Fogo a descer do céu, queimar um altar que foi levantado com pedras, colocado lá o animal, ainda colocado água por cima e mais água, feito um fosso à volta para que a água tivesse abundância ali. Elias orou, desafiou os profetas dos outros deuses a fazerem que fogo descesse do céu. Não aconteceu. Elias ora e fogo cai do céu. E o povo de Israel vê, ok, este é o Deus verdadeiro, matam os profetas, só que momentos a seguir, logo a seguir, Elias foge para o deserto com medo de uma mulher que o quer matar. E numa depressão. E Deus vai ter que tratar com ele no deserto. O mesmo homem, atitudes completamente opostas. Muitas vezes é assim na nossa vida também. Depois de termos um bom momento com Deus, em oração, leitura da palavra, aquele texto encheu o nosso coração. Instantes depois, surge uma situação que sai daquilo que nós esperávamos e nós pecamos. Vem a tentação e nós vamos atrás dela. Muitas vezes, depois de sermos usados por Deus para falar a alguém, para encorajar alguém, e sentimos mesmo que Deus nos usou, nós caímos. E aí permitimos que uma frustração desencadeie uma série de reações negativas. Então isto deve levar-nos a vigiar, a sermos humildes, a não acharmos que por estarmos bem agora, ou por termos estado bem em desempenho em alguma coisa que sabemos que Deus pede de nós, que somos intocáveis. Não somos intocáveis. É garantido que nós cairemos se tivermos esta atitude de acharmos que não cairemos. Então devemos vigiar, devemos ficar atentos, não baixar a guarda. Ao mesmo tempo, este é o outro lado da moeda, não devemos ter a expectativa de que aquelas pessoas que nós temos como exemplos, aqueles que são os nossos líderes, ou pessoas que nós vemos como maduras, que são crentes maduros, que seguem a Deus de uma forma exemplar, não devemos achar que eles não estão sujeitos a cair, porque eles caem. Eles caem. E muitas vezes as pessoas que vêm à igreja frustram-se e vão depois, saem da igreja e dizem aquilo é uma cambada de hipócritas, porque vinham exatamente com a expectativa de que toda a gente ali deve ser perfeito, de que o pastor deve ser perfeito e o pastor nunca pode falhar, de que o diácono tem que ser perfeito e nunca pode falhar. Tem que haver esta noção de que até o crente mais exemplar pode cair aqui ou ali. Por isso, sejamos exigentes connosco próprios e pacientes com o que está à nossa volta. Okay? Ao mesmo tempo, analisemos o nosso próprio coração para entendermos diante que tipo de coisas é que a frustração surge. A frustração e depois o não sabermos lidar com ela. Porque isso aí vai revelar quais são os ídolos do nosso coração. Isso vai revelar que nós queríamos mais essa coisa do que aquilo que Deus tem para nós naquele momento.
Estão a acompanhar? Nós queríamos tanto aquela situação, queríamos tanto aquela coisa segundo a nossa expectativa, que o facto de não termos leva-nos a termos uma atitude pecaminosa. Isso vai mostrar que essa coisa é um ídolo no nosso coração. Vai mostrar que isso é mais importante do que aquilo que nós sabemos na teoria, que Deus tem para nós como sendo o melhor. Esses momentos revelam as nossas prioridades desajustadas, revelam os nossos ídolos. E é diferente de pessoa para pessoa. Para alguém pode ser uma carreira profissional, para mim pode ser um problema de saúde. E se a mim algum problema de carreira profissional não me mexe comigo, mas se for um problema de saúde, mexe comigo. E para outra pessoa, se for de carreira profissional, mexe com ela. Os ídolos são diferentes de coração para coração. E estes momentos em que não sabemos gerir frustração e não cumprimento de expectativas, mostram quais são os ídolos do nosso coração. Mostram que temos que tratar disso. Quarto e último princípio. O remédio. Pensar nas coisas de Deus e não nas dos homens. Porque foi isso que Jesus disse a Pedro. Olha, tu fazes essa afirmação e tu acabaste de causar isto tudo porque tu pensas segundo as coisas dos homens. Tu pensas segundo uma perspectiva do aqui e agora terrena. Não pensas segundo a perspectiva de Deus. Se existe má gestão da frustração de expectativas, é porque se pensa nas coisas do imediato. Para existir uma gestão saudável da frustração de expectativas, deve-se ter uma perspectiva divina. Jesus geriu bem o seu próprio sofrimento, ou não geriu? Jesus porquê? Porque Jesus sabia para o que tinha vindo. Jesus sabia qual era o grande plano. Jesus sabia qual era a missão. Jesus tinha noção do todo. Por isso ele geriu bem a frustração. Geriu bem a tentação. Geriu bem o sofrimento. E esta é a chave. Sabe gerir sofrimento quem pensa nas coisas de Deus. Agora, esta afirmação não quer dizer que quem pensa nas coisas de Deus não sofre. Okay? Quer dizer que sofre sim. Mas também quer dizer que quem vê a vida segundo uma perspectiva correta irá fazer uma gestão saudável do sofrimento. E é isto que muitas vezes não se sabe fazer. Essa pessoa vai olhar para as contrariedades que surgem de uma forma saudável. Vai olhar para as contrariedades que surgem e vai se lembrar de Romanos 8:28, famoso texto que quase toda a gente sabe de cor, que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ao ter esta verdade como noção, a pessoa vai fazer uma gestão do sofrimento. Por isso é fundamental, como parte da aprendizagem para a gestão de expectativas, o trabalhar-se a forma de pensar. Se trabalharmos a forma de pensar, iremos, por conseguinte, afetar a forma como sentimos. E trabalhar a forma como sentimos é garantir a forma como nós agimos. Então, por isso é que Paulo vai convidar: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, à forma de pensar deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que pode implicar sofrimento, que pode implicar expectativas frustradas, mas a partir do momento em que a mente é transformada, a pessoa vai gerir sentimentos, e por gerir sentimentos ela não vai agir impulsivamente e ela vai conseguir agir de forma adequada. É isto que a psicologia vem ensinar? É isto que a Bíblia já ensinava. É preciso forçar à mente, é preciso forçar ao coração as verdades de que Deus é soberano, Deus controla todas as coisas, que Deus é amoroso e que Deus é todo-poderoso. Se Ele é soberano, Ele controla tudo. Se Ele é amoroso, então Ele faz com que todas essas coisas que Ele controla que flua desse amor e em direção ao objeto do seu amor, que somos nós. E Ele, sendo todo-poderoso, Ele vai garantir que tudo o que Ele vai fazer em direção a quem Ele ama vai de facto acontecer. E tendo isto em mente, a pessoa fica em condições de gerir sofrimento, de gerir frustração, de gerir expectativas contrariadas. E é isto é olhar para o grande puzzle que Deus está a construir. Isto é olhar para o plano maior, é olhar para o alvo final. Um atleta coloca-se sobre uma disciplina rígida. Autonegação face ao prémio que ele procura alcançar, face à meta que ele quer cruzar. Então ele gera todo esse sofrimento que lhe é infligido por causa da expectativa que ele tem, do plano maior que ele vê. Os planos de Deus, como vimos há pouco, muitas vezes são diferentes, são melhores, são maiores. E é isso que o cristão deve constantemente trazer diante dos seus olhos.
O maior e melhor plano, o grande mistério que a Bíblia diz, revelado à humanidade, foi o quê? Foi Jesus, foi a sua obra. O grande mistério. Todos os planos de Deus, tudo aquilo que Deus faz nas Escrituras, ao longo da história, tem a ver com este plano maior, tem a ver com Jesus e a sua redenção. Tudo o que Deus faz é para a sua glória. Foi para a glória de Deus que Jesus, que é Deus feito homem, veio a este mundo para ser condenado e morto no lugar de pecadores. E estes pecadores, sendo salvos, sendo conformados, vão ser transformados à imagem de Jesus. Vão se alegrar mais em Deus, terão mais prazer em Deus, mais satisfação em Deus e assim vão glorificar mais a Deus. Tudo o que Deus faz é para a sua glória. Tudo. E tudo o que Deus fez, faz e fará na humanidade é em favor de que os homens e as mulheres possam ver este plano, possam se adequar a este plano, possam ser transformados por este plano e possam assim glorificá-lo. É nessa conformação à imagem de Jesus que cada pessoa que se rendeu a Ele encontrará plena satisfação, alegria, paz, sentido de realização. Em oposição às coisas desta vida que não vão trazer nada disso. São apenas ilusão. Por isso, até deixar-se levar por expectativas frustradas não faz sentido. Porque são coisas que não são permanentes e que não trazem alegria permanente. Então é uma perda de tempo, é um desgaste para si próprio, é um desgaste para quem está à volta. Será que todos nós aqui já começamos a aprender a ver a vida segundo a perspectiva correta, segundo a perspectiva de Deus? Quem não se rende a Deus, quem não segue Cristo com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, tem razões para ficar frustrado, angustiado, ansioso, deprimido, porque não tem uma proposta melhor daquela que tem à sua frente neste momento. E se essas coisas que a pessoa tem como grandes desejos, como grandes planos, que na verdade são mini planos, são microplanos e são temporários, se tudo isso se vai, o que é que acontece à pessoa? Ela perde o chão. E não é assim que está a nossa sociedade. As pessoas não sabem gerir o sofrimento. E por isso nós encontramos a doença do século XXI é a depressão. Nós encontramos depressão e nunca houve uma sociedade que tivesse tantas coisas ao seu alcance e a qualidade de vida que tem hoje. E isso é a prova de que tudo aquilo que se pode alcançar não substitui aquilo que Deus tem para dar. Só Deus pode dar este sentido de realização pleno, completo. E por isso eu quero te convidar a nesta manhã a olhares para Cristo como aquele que pode dar de facto pleno sentido e satisfação à tua vida. Ele propõe-te a vida eterna, uma vida que é abundante em segurança, em amor, em paz, em perdão, em alegria, em felicidade. Essa é a proposta de Deus. Mas para isso tens de te arrepender do teu orgulho. Para aceitar esta proposta temos de reconhecer que aquilo que eu tenho é insuficiente para me satisfazer, que eu não consigo me satisfazer a mim mesmo, que eu preciso de Deus, que eu não consigo ser salvo por mim mesmo, que eu preciso da ajuda de Deus. Isso é humilhar-me, isso é eu me arrepender da vida que eu tenho e virar-me para Cristo. Faz isto nesta manhã e vais encontrar este plano maior. Este plano maior. E sabendo nós que somos seus filhos, que se cremos em Cristo, que se somos dele, se pertencemos a Ele, que temos este amor maior, mais alto, mais profundo, mais comprido do que alguma vez imaginámos e do que alguma vez poderíamos obter em qualquer outro lugar. Nenhuma pessoa nos pode amar como Deus nos ama. Por isso, se alguém nos for tirado, nós continuamos a ter segurança, porque Deus nos dá um amor que é insubstituível. E sabendo nós que se Deus nos ama desta forma como mais ninguém nos ama, então Ele vai fazer, Ele que controla todas as coisas, vai fazer com tudo o que chega à nossa vida, incluindo aqueles que nós achamos que são os nossos contratempos, que isso sirva para nos lapidar, que isso nos serve para nos moldar, para nos transformar, para nós nos aproximarmos mais de Deus, para nós contemplarmos melhor que existe um plano maior. Não é muitas vezes fruto do sofrimento que nós aprendemos a ver essas coisas? Que nós percebemos que Deus é maior, que nós percebemos que os planos de Deus são maiores e melhores. Muitas vezes é depois de tudo ter ocorrido, nós olhamos para trás e dizemos, pois é, se isto não tivesse acontecido, isto também não teria acontecido. E isto é muito melhor do que aquilo que eu esperava. Por isso devemos lidar com as coisas que não correm conforme esperávamos, com confiança.
Então, se estás a viver algo inesperado na tua vida, algo que gera frustração, que te está a fazer sofrer, não permitas que a forma imediatista, consumista, da satisfação de necessidades, de forma de ver a vida segundo o mundo, reine no teu coração e te leve a grandes frustrações. Quando não há grandes expectativas, não há grandes frustrações. Em relação a Deus podemos ter grandes expectativas, em relação às coisas desta vida, não podemos. Porque senão vamos ficar frustrados muitas vezes. Então confia nos planos maiores de Deus, que são melhores, são mais sábios, visam o teu bem, visam o bem dos outros e visam a glória de Deus. Enche. E nós aqui temos que encher os nossos olhos. Este tem que ser um trabalho diário, porque a nossa tendência é voltar novamente para a forma limitada de ver as coisas. Por isso nós precisamos de encher a nossa mente com a palavra de Deus. Nós precisamos de encher a nossa mente com o próprio Deus, com a sua glória, com os seus atributos, de que Ele é soberano, de que Ele é bom, de que Ele é amoroso, de que Ele é todo-poderoso. Por isso é fundamental, diariamente, nós irmos à palavra, nós termos uma vida de oração, nós vivermos em igreja, nós sermos expostos à pregação da palavra, nós sermos encorajados uns pelos outros, em que um irmão, quando vê o outro que está em sofrimento, aquilo que ele deve fazer acima de todas as coisas é apontar para Deus, para que ele olhe para Deus, para que tire os olhos do aqui e do agora e olhe para a eternidade. E tudo aí entra em perspectiva. Devemos encher os nossos olhos com isto. Vida de oração regular, vida de leitura da palavra, vida em comunidade, em igreja. Fundamental. Só assim, então, conseguiremos lidar com as nossas expectativas frustradas. Não seremos impulsivos, não diremos coisas que não devíamos dizer, não vamos dizer a Deus como é que Ele devia fazer as coisas, nem vamos ser uma fonte de tentação para quem está à nossa volta. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua palavra que foi exposta a nós. Senhor, perdoa-nos porque tantas vezes não sabemos gerir aquilo que não corre conforme esperávamos. E, Senhor, aquilo que nos causa vergonha nisso é que afinal essas coisas são mais importantes para nós do que deviam de ser e tomam o teu lugar e aquilo que tu tens para nós. Senhor, são os nossos ídolos de estimação. Senhor, por isso é que muitas vezes tu permites que essas coisas surjam à nossa vida para que nós sejamos limpos dessas prioridades trocadas. Então, Senhor, em primeiro lugar, queremos te dar a nossa palavra de gratidão. Te agradecer porque tu permites que nós passemos por isso, para sermos purificados, para ter as coisas na perspectiva correta. Senhor, ajuda-nos a alimentar o nosso coração, a nossa mente, a nossa forma de ver a vida com aquilo que de facto vai fazer com que nós saibamos gerir com a frustração. Que nós olhemos para Ti diariamente. Senhor, e é verdade que muitas vezes é preciso disciplina, mas que nós tenhamos essa disciplina para abrir a Tua palavra, orar com as nossas famílias, abrirmos a palavra com as nossas famílias, com os nossos irmãos, Senhor, para nos alimentarmos e podermos ver cada vez mais as coisas do alto, como diz Paulo em Colossenses 3, para olharmos para as coisas que são do alto e não as coisas daqui da terra, para sermos transformados na nossa mente e então podermos experimentar a Tua vontade, porque aí nós vamos ver que tudo aquilo que acontece na nossa vida é da Tua vontade e vamos viver essas coisas ainda que sejam sofríveis, vamos vivê-las como sendo agradáveis, não porque somos masoquistas, mas porque sabemos que Tu tens algo melhor e maior por meio dessas mesmas coisas. Senhor, muda-nos por completo, Senhor, e que no meio de tudo isso nós Te glorifiquemos. E perdoa-nos, Senhor, pedimos por todas as vezes que nós levamos pessoas que estão à nossa volta a pecarem por causa da nossa impulsividade, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque já ferimos muito. Já ferimos e levámos outras pessoas a pecarem contra Ti por nossa causa, por não sabermos gerir frustração. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a crescer nisto. Ajuda nós, como igreja, a crescermos nisto, para a honra e glória do Teu nome. Amém.